Hello, people! Bem-vindo ao meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo aí a nossa gravação. Hoje nós vamos falar de um assunto controverso. A gente vai falar um pouquinho sobre paixão política e sobre conflitos de visões ideológicos. E eu vou explicar um pouquinho. Mais importante do que a ideia só da paixão política é a gente entender como que a própria natureza do ser humano dá produz esses conflitos ideológicos que estão aí na nossa sociedade. Quando a gente fala em conflito ideológico, né, parece que é uma coisa muito distante da gente, mas não é. Principalmente numa época de tanta polarização como nós estamos tendo agora. Mas será que vale a pena brigar com um coleguinha, brigar com a família, por causa de política? Será que é por política mesmo que a gente está brigando ou tem outras coisas por detrás disso? E hoje a gente vai conversar sobre isso. Espero que vocês gostem. Quando a gente vai ver, né, os debates políticos atuais, a gente nota uma coisa muito curiosa. Às vezes as pessoas defendem ideias completamente contraditórias entre si. E aí a gente fica pensando, será que ela parou para pensar no que ela está falando? E por que isso acontece? O professor Olavo vai chamar isso de paralaxe cognitiva. Tem outros autores que vão chamar de dissonância cognitiva, mas a ideia principal é o seguinte. Vamos pegar o exemplo da Maria. Estou criando a Maria agora, tá? A Maria cresceu numa família católica, fez lá a primeira comunhão, crisma, né? Cresceu numa família normal, tradicional. E aí, chega na adolescência ali, a Maria começa a ouvir ideias feministas e tal, vem aquela ideia bem extrema de a menina foi estuprada, é menor de idade e tá grávida, se deve ou não ser permitido o aborto. E aí a Maria, mesmo acreditando que, né, a partir das crenças ali que ela adquiriu durante a vida dela, mesmo na crença dela de que o neném tem uma alma, né? Porque se ela é cristã, ela vai acreditar que aquela criança tem uma alma, que é aquela alma existe desde a concepção, que não é só um amontoado de células. Mas a Maria ouviu o relato emocionado de uma mulher que foi violentamente estuprada e tem um neném que ela não quer. E aí a Maria ouve tanto aquela ideia de que aquela mulher tem que ter direito, né, meu corpo, minhas regras, que ela esquece da crença dela de que aquele bebê não é só um amontoado de células e começa a defender o aborto. E aí ela ainda quer dizer que ela é cristã, mesmo que essas ideias sejam totalmente incompatíveis. E por que isso acontece, né? Nós, seres humanos, nós somos muito influenciados pelo nosso meio. O meio nos determina? Não é determinante, mas é uma influência grande. Então, o meio, né, não vai me determinar se eu sou homem ou mulher. Eu tenho uma genética que vai determinar se eu sou homem ou sou mulher. Eu tenho diferenças corporais, eu tenho diferenças de forma com que o corpo funciona, com que os hormônios funcionam. Mas o ambiente, ele vai, sim, óbvio, nos contaminar. E por que eu digo isso? O maior problema da paralaxe cognitiva é que, em determinado momento, você esquece aquilo que você realmente acreditava pelo efeito manada, pelo efeito de se todo mundo está dizendo que isso é verdade, eu que devo estar errado e isso deve ser verdade. Só que quem é todo mundo? Todo mundo da escola, todo mundo do trabalho, todo mundo da mídia? Em que momento virou esse todo mundo tá falando que é assim, então assim é? Entende? Quando a gente fala muito da questão da engenharia social, esse é o grande problema, né? O conservador, ele vai defender que a sociedade, ela vai se autorregulando a partir do momento que ela vai tendo ali
como que eu vou explicar isso? Ela vai tendo os seus desafios, os seus problemas sociais. Conforme ela vai tendo os seus problemas sociais, ela vai se adaptando a eles. Então, por exemplo, se a gente começa a ter muitas histórias como é que fala? De abuso doméstico, né? De homens que batem nas suas esposas. Legalmente, a gente começa a pensar formas, socialmente nós começamos a pensar formas de defender essa mulher. Porque ninguém, em sã consciência, nós enquanto sociedade, né, fora as pessoas doentes da cabeça, vão defender que mulheres devem apanhar dos seus maridos. Então nós criamos determinadas evoluções que, por exemplo, o feminismo vai dizer que foi ele que conquistou, mas não foi exatamente ele que conquistou, como o voto feminino, ou os direitos, que as mulheres conseguem ali ter os mesmos direitos que os homens. Hoje, né, por causa dessa ideia feminista, a gente tem muito mais direito do que os homens, né? A nossa vida vale aí muito mais vezes do que a vida de um homem. Mas a própria sociedade se regula a partir do momento que os problemas vão sendo colocados ali enquanto sociedade. O problema do progressismo, ou da galera que abraça o materialismo dialético marxista, vai ter essa ideia de que o homem, que nós somos agentes determinantes da história. E aí por isso, né, esses seres ungidos que acham que sabem o que é melhor para a humanidade inteira, vão fazer determinadas engenharias sociais, ou seja, vão usar a propaganda, usar a publicidade. O Edmund Burke, acho que é esse o nome dele? Não é Edmund Burke. Edmund Burke é lá da Inglaterra. Eu não vou lembrar o nome dele aqui, eu vou escrever depois aqui na edição do vídeo. O sobrinho do Freud, não vou lembrar o nome dele, que é considerado aí o pai da propaganda moderna. Ele vai fazer, por exemplo, uma engenharia social no sentido de que as empresas de cigarro contratam ele, porque ali nos anos 50, 60, era feio uma mulher fumar. Mulheres que fumavam eram sempre ou mulheres da vida, né, ou mulheres excluídas da sociedade. Por uma mulher, né, que tivesse uma vida social, que fosse considerada direita, ela não fumaria, era mal visto. E aí eles tiveram uma ideia, tinha uma passeata feminista, eles contrataram, né, porque vamos pensar que se só homens fumam, eu perco metade da população de consumidores ali para o meu produto. Então as empresas de cigarro queriam que as mulheres também fumassem e que isso não fosse mais socialmente feio. E como estava ali o desenvolvimento da segunda onda do feminismo, com a ideia da liberação mesmo feminina, com o advento da pílula, estavam tendo muitas marchas feministas, eles pensaram, vamos ligar a ideia de empoderamento feminino com a ideia do cigarro. Então o que eles fizeram? Eles contrataram vários modelos, colocaram modelos bonitas, bem arrumadas, colocaram essas modelos nessas marchas femininas, fumando cigarro, e aí colocaram na mídia, tiraram foto com aquela imagem da mulher fumando, não sendo mais uma prostituta, mas sendo uma mulher empoderada, e a partir daí tem um boom de vendas de cigarro para mulheres. Ou seja, isso é uma engenharia social, isso não aconteceu naturalmente. Não foi as mulheres vendo seus maridos chegarem em casa com carteira de cigarro falando eu quero fumar também porque eu também quero relaxar, porque eu também vou ter um vício agora. Não exatamente, entende? Foi moldado. E o problema da engenharia social é que é sempre essa ideia de que você acha que a ideia é sua, mas a ideia não é sua. E nós, né, geração millennial, os baby boomers já vão ter essa ideia, já vão fazer parte dessa engenharia social, no sentido da gente ter essa dissonância cognitiva tão grande que tem um momento que o nosso cérebro cansa de ficar tentando conviver com essa dicotomia, com essa briga interna de crenças que nós temos para crenças que as pessoas acham, né, porque a engenharia social coloca na nossa cabeça, que a gente vai criando ideias que não eram nossas, que a gente não para pensar de onde vieram aquelas ideias. E a paixão política vai passar por aí. Quando eu começo a endeusar, né, determinados espectros políticos, quando eu coloco que se é comunista, a pessoa não tem caráter, se é da esquerda, eu não quero conviver com essa pessoa, eu não quero falar com essa pessoa, se é bolsonarista, eu não quero falar com essa pessoa. Vocês conseguem entender que a gente levou para um lado meio fla-flu, meio
como é que eu vou explicar? Com uma ideia meio de briga de torcida. E o problema dessa briga de torcida é que a gente empobrece enormemente a discussão política. Porque se eu não ouço o meu coleguinha que tem uma opinião divergente da minha, eu nunca vou poder pôr em xeque as minhas crenças, no sentido de que ou eu vou ouvir os argumentos do meu coleguinha que são contra os meus e vou falar, olha, eu continuo sendo contra por Y, X e Z, ou por ainda eu ouvir o meu coleguinha falar, você tem um argumento melhor do que o meu para acreditar no que eu acredito e talvez eu deva acreditar no que você acredita. E assim a gente pode construir ideias, a gente pode ter uma guerra de ideias no sentido dessa briga de ideias para que as melhores se sobressaiam. E a gente deixa de ter essa discussão quando a gente abraça essa ideia de paixão política. E qual o problema disso, né? Hoje, a gente, enquanto uma neófita direita, a gente deixa de evoluir em muitas coisas por causa dessa paixão política, né? De colocar o Bolsonaro é um mito. Mito por quê? Qual foi, né? Ele é um homem muito corajoso, você pode admirar a carreira política dele, você pode admirar a coragem dele, você pode admirar o quanto ele se mantém de pé, mesmo sendo super perseguido, mas ele ainda é um ser humano, ele não é um super-herói. A gente tem que parar com essa ideia do sebastianismo, né, que o brasileiro tem, de achar sempre que um político vai salvar todo mundo. O professor lá falava bastante sobre isso, sobre a necessidade que a gente tem de criar uma alta cultura, de desenvolver intelectualmente, de nós termos literatura brasileira decente, né? De nós termos bons escritores, de nós termos bons filósofos, bons professores, bons pensadores, que é o que a gente não tem. E o que acontece quando a gente não tem? Vira essa briga de quinta série. E não só uma briga de quinta série. A direita continua apanhando enormemente, porque a engenharia social da esquerda funcionou. A maioria das pessoas, apesar da gente acreditar e a gente saber que o brasileiro, de forma geral, ele é conservador, né? Ele tem ideias conservadoras, é um país majoritariamente cristão, e aí já é incompatível com as ideias da esquerda ser cristão. Mas a engenharia social trabalhou tanto na mudança dos nossos pensamentos que as pessoas meio que guardaram para si suas próprias crenças e abraçaram a engenharia social promovida pela esquerda. Hoje, inconscientemente, as pessoas acabam sendo esquerdistas e progressistas, sem parar para pensar a origem das suas ideias e se elas são ou não compatíveis realmente com suas crenças. Como, por exemplo, o marxismo, mesmo que seja a nova esquerda, ela é incompatível com o cristianismo. E quantos cristãos nós temos hoje no Brasil que se dizem de esquerda? Ou seja, são ideias totalmente incompatíveis. Quando a gente fala, né, nessas diferenças ideológicas, para mim, um dos melhores livros é este aqui, o Conflito de Visões, deixa eu ver aqui, Conflito de Visões, do Sowell. Por quê? Ele vai colocar aqui origens ideológicas das lutas políticas. Ele vai colocar quais pressupostos fundamentais existem por trás das tão variadas visões ideológicas do mundo em disputa nos tempos modernos. O propósito aqui não será o de determinar qual dessas visões é mais válida. Trata-se apenas de revelar a lógica inerente por trás de cada um desses conjuntos de visões. E por que para mim esse livro aqui é um divisor, tá? Ele é um divisor, assim. Porque ele não vai colocar essa ideia de direita ou esquerda. Claro que você consegue identificar depois o que é direita e esquerda. E isso, claro, numa visão meio grosseira do negócio, né? Que a gente sabe que é bem limitado esses termos de direita e esquerda. Mas o Sowell, ele vai falar sobre a questão da natureza humana, de como nós vemos o mundo. Então ele vai dividir a humanidade em dois grupos. Um grupo que tem visão restrita de mundo e outro grupo que tem visão irrestrita de mundo. E o que cada uma dessas vai falar, né? Na visão restrita, a ideia vai ser de que a natureza humana é constante e imperfeita, que nós somos imperfeitos mesmo, nós não somos bons e é a sociedade que nos corrompe. Não, nós somos naturalmente
maus, tá? E aí a gente tenta se moldar e a gente tenta melhorar para viver socialmente, para viver com as pessoas que a gente ama, para criar as relações que nós temos sociais. Os problemas sociais, eles são eternos. A gente não vai ter uma solução final para a violência. A gente não vai ter uma solução final para a corrupção. Sempre, em algum momento, vão ter esses problemas sociais. O que nós podemos fazer é minimizá-los. O que nós podemos fazer para que eles sejam mitigados, para que eles sejam diminuídos, para que eles sejam evitados. Mas, em alguma forma, sempre vai ter alguém... É igual a questão do, sei lá, de golpes. Por mais que nós desenvolvamos tecnologias de defesa, tanto bancária quanto de todos, né, de dados, sempre tem que criar uma nova tecnologia com mais defesa, porque sempre vem alguém que vai lá e quebra aquela defesa. Mas a gente pode tornar cada vez mais difícil para que menos pessoas consigam, né, quebrar essas defesas e alcançar essas defesas. E a ideia dos problemas sociais, né, para quem tem visão restrita de mundo, é que eles vão estar ali. O que a gente pode fazer é mitigá-los. Assim como essas soluções, né, que a gente busca para esses problemas que nós temos, elas devem ser testadas por tempo e empiricamente. E testadas paulatinamente. Eu não posso chegar e querer mudar tudo de uma vez. Isso aqui não está funcionando. Nada não funciona totalmente. Todas as ideias que nós temos hoje, né, de soluções sociais, elas não deixam de funcionar totalmente, mas a gente pode ir aprimorando elas. Se isso aqui não funciona, vamos pensar uma outra forma. Então, por exemplo, Bolsa Família, que é uma distribuição de renda direta para famílias que estão em necessidade. Se hoje a gente, né, os empregos ali mais debaixo da cadeia, os empregos de salário mínimo, hoje sofrem uma enorme falta de mão de obra, é porque a política hoje do Bolsa Família é que se você tiver um emprego, você perde o Bolsa Família. Você prefere ganhar um dinheiro não trabalhando ou trabalhar e deixar de ganhar esse dinheiro que você ganhava sem trabalhar? Ou que você ganhe esse dinheiro que você trabalhe de forma... Não é ilegal, né? De forma... Qual é o nome, gente? Ai, me fugiu agora a palavra. De forma informal, isso. Ou você trabalha de forma informal e complementa a sua renda junto com o que você recebe do governo. Ou seja, a gente tem um problema ali, a gente tem que pensar uma forma de continuar ajudando determinadas pessoas que estão em vulnerabilidade social, porque essas pessoas também não podem ser deixadas ao Deus dará, mas de forma que paulatinamente elas consigam deixar de ser dependentes do governo. Mas isso não acontece, porque ali acaba sendo um voto de cabresto, né? Então, assim, essas soluções, elas devem ser testadas e devem ser paulatinamente melhoradas e mudadas, e que o tempo e a experiência vá mudando, vá melhorando essas soluções. Assim como a gente entende, né, quem tem a visão restrita, vai entender que a tradição carrega uma sabedoria acumulada, aquela ideia de que um homem é ignorante, mas a humanidade é sábia. Então, lá atrás, sei lá quem inventou a roda. E aí outra pessoa botou 2 rodas e um aro em cima e fez uma bicicleta para se locomover. E aí outra pessoa já pegou aquela roda, já juntou 4 e fez um automóvel. E aí uma pessoa usou o automóvel e criou um automóvel melhor, um automóvel mais confortável, mais seguro. Ou seja, cada geração pega tudo aquilo que a geração anterior conquistou e aprendeu e desenvolveu. Se hoje eu tenho uma câmera para falar, tenho a internet rodando, tenho um celular na mão, tenho livros de fácil acesso, né, com valores hoje não tão baratos, né, mas que é acessível à maioria das pessoas, foi porque lá atrás alguém inventou a prensa, o Gutierrez lá inventou a prensa de imprimir livros, né, a primeira prensa. Hoje a gente tem prensas mais rápidas ainda, impressoras 3D. Então eu vou criando a partir da criação das outras, ou seja, a tradição, né, as gerações passadas, ela é sempre acumuladora de sabedoria. E a gente deve olhar para essa sabedoria e aproveitar o que ela tem de bom para nos trazer.
Já a visão irrestrita, né, vai trazer que a natureza humana é maleável e perfectível. Ou seja, o homem é bom, é a sociedade que o corrompe. E se eu moldar essa sociedade para essa sociedade ser perfeita, esse homem também será perfeito. Que é a ideia da engenharia social, que é a ideia do bom selvagem do Rousseau. Né? O homem é bom e é a sociedade que o corrompe. Mas quem corrompeu a sociedade se a sociedade é feita por homens? É uma boa pergunta, né? Os problemas sociais podem ser completamente resolvidos, ou seja, a gente pode acabar com a fome no mundo. Nunca mais ninguém vai passar fome. Assim como a gente pode... As ideias de solução são projetadas por especialistas, pelos ungidos, né? Tem pessoas aí no mundo que são tão inteligentes, que são tão sábias, que elas sabem o que é melhor para o mundo inteiro. Elas têm ideias maravilhosas para consertar todos os problemas do mundo. Vocês conseguem pensar em várias pessoas, né, que acham que tem a solução para o mundo inteiro. E é tão engraçado quando a gente pensa nessa visão irrestrita de mundo. Vamos pensar ali o nosso ensino médio, né? Quando nós estávamos ali no ensino médio, pelo menos comigo aconteceu muito e hoje eu vejo acontecendo ainda com os meus filhos. Você tem que ter uma análise crítica de tudo, mesmo sem você entender patavinas do mundo. E aí você tem que escrever uma redação de 2 páginas falando qual seria a solução para acabar com o feminicídio. Ou qual seria a solução para acabar com o problema de saneamento básico no Brasil. Se fosse simples e se fosse possível solucionar um problema como a falta de saneamento básico no Brasil numa redação de 2 páginas, vocês acham que a gente teria esse problema de saneamento básico no Brasil? Não, né? Aí vem os especialistas falando de que era só fazer X, Y e Z, investir sei lá quantos mil do governo. Aliás, essas redações dos vestibulares aí da vida, dos ensino médio, da parte do ensino médio, é só você escrever sempre que a culpa é do governo e que o governo tem que solucionar, que você tira a nota máxima. Mas é sempre essa ideia de que tem soluções definitivas que especialistas, sejam lá quem sejam esses especialistas, podem resolver os problemas sociais que podem ser totalmente resolvidos. Né? Desde que o mundo é mundo, eu quero que alguém me lembre aqui alguma promessa de governo que não incluísse mais educação, uma saúde de qualidade, transporte, que são as mesmas reclamações que nós temos desde sempre. Desde que o mundo é mundo. Eu acho que quando minha mãe era criança já se reclamava que o transporte era ruim, que o transporte público é ruim, que o SUS é horroroso, que a educação pública não funciona, a privada hoje em dia também não, mas são os mesmos problemas. Se tivesse soluções que pudessem ser completamente resolvidas e que algum especialista pudesse determinar, vocês não acham que a gente já teria solucionado esses problemas? Né? E quem tem visão restrita de mundo vai achar que a tradição é vista como uma coisa ultrapassada, como o patriarcado, né? A ideia sempre de que o passado trouxe coisas muito ruins e não observam tantas coisas boas que trazem. Quando eu li esse livro, Conflito de Visões do Sowell, a primeira coisa que me veio na mente é que uma divisão básica entre as pessoas seria quem acredita numa alma imortal e numa metafísica humana e de quem acredita e de quem não acredita. Porque quando eu acredito que, além da Ana física que está aqui, eu tenho uma metafísica, eu tenho uma alma, uma consciência, o nome que você quiser dar, né? Que existe algo que passa da materialidade, que passa daquilo que eu posso determinar. Então, por exemplo, o que torna a Ana? Se hoje você vier aqui alguém vai falar sua mentalidade, sua cabeça, né? Quem acredita só na materialidade. Agora, se você vier aqui com uma serrinha, uma serrona, né? Abrir o meu crânio e olhar aqui dentro, qual vai ser a diferença entre o meu cérebro e o cérebro de qualquer outra mulher da mesma idade que eu? Vão ser cérebros muito parecidos, uma massa encefálica com neurônios. Não entendo de biologia, gente, mas a gente sabe que nós somos fisicamente, né? O nosso corpo trabalha muito parecido, de forma parecida,
né? O cérebro funciona, do meu cérebro tem as sinapses que as mesmas pessoas têm, desenvolvimento neural que as outras pessoas têm, correto? O que torna a Ana Ana? O que faz com que neste momento o meu coração esteja batendo, o meu pulmão esteja respirando? Porque eu não paro e conscientemente fico assim, coração bate. Eu não tenho que fazer nenhum esforço para que meu coração bata. Eu não tenho que fazer nenhum esforço para que o meu pulmão respire, para que eu respire. Meu corpo faz isso sozinho. Eu não preciso mandar o meu estômago fazer a digestão. E o que impede, neste momento, do meu coração parar de bater? O que faz ele bater e o que faz ele parar de bater? Quando eu penso sobre esses assuntos, é que eu consigo ver que há uma metafísica humana. Posso explicar ela? Não posso, gente. Eu tenho problemas sérios com essa parte metafísica de explicar de se tem vida além da morte ou não, se nós somos, como nós somos imortais. Eu sei que há uma metafísica, eu sei que há uma parte de mim que eu não posso explicar. Eu sei que nós não somos uma página em branco quando nós nascemos. E quem é pai, mãe aí de mais de um ou dois filhos, de mais de 2, 3 filhos, vai ver que você pode dar a mesma educação para esses filhos, você pode dar as mesmas condições de vida para esses filhos, e eles vão reagir de forma totalmente diferente, porque as personalidades deles são diferentes. Porque há uma individualidade, o que nos torna humanos é a nossa individualidade, a nossa personalidade. E o que determina a minha personalidade? O que determina que a Ana é a Ana? E quando a gente fala isso, a maioria das pessoas, não, mas eu, sei lá, eu sou cristã, eu acredito que a gente tem uma alma imortal, que existe Deus. Mas, ao mesmo tempo, vai ter essa visão de que é possível acabar com a fome no mundo. É possível acabar com a violência contra a mulher. É possível acabar com a violência entre homens também, que é muito maior do que violências contra a mulher. Que é possível acabar com esses problemas sociais que existem desde que o mundo é mundo. Será que se fosse possível acabar com esses problemas sociais, a gente já não teria acabado com vários deles? Mas a gente tem problemas sociais que estão aí sempre. Mudam um pouco de configuração, mas na sua essência são os mesmos problemas. E por que eu falo isso? Porque isso vai dividir muito a questão do como eu vou encarar a natureza humana. E como eu vou encarar a aplicação dessas ideologias a partir dessa natureza humana. A partir da crença do que eu acho de que o ser humano pode ser moldado ou não, de que o ser humano pode ser perfectível ou não, de que nós somos imperfeitos mesmo e que não tem, né, o que máximo que a gente pode é tentar se ajustar para viver melhor enquanto sociedade. E essas visões, né, essas raízes profundas que a gente pensa que não tem nada a ver com política, é o que vai tornar as ideologias, a diferenciação entre as ideologias políticas, a partir de como nós enxergamos a natureza humana. Quando a gente junta, né, essas informações, parecem que elas... Você pensa, o que a natureza humana tem a ver com a política? Tem a ver que, quando eu acredito que a tradição... e que eu posso, a partir do tempo, testar e experimentar e empiricamente tentar soluções para mitigar problemas sociais que eu sei que não vão ser solucionados e que nós somos imperfeitos e que nós estamos ali em constante evolução, tentando trabalhar um pouco na imperfectibilidade do outro. Ou, quando eu acredito que não, a gente já consegue acabar com a fome no mundo. A gente consegue acabar com a violência a partir do momento que a gente escutar especialistas. Né? Então, as políticas públicas vão partir desses pressupostos. As ideologias políticas vão partir desses pressupostos do que é a natureza humana. Tá? E essas ideias, né, a gente vai pegar ali também como pensadores como Burke, como o próprio Rousseau, que eu citei aqui com a ideia do bom selvagem. Essas teorias da natureza humana é que vão dar embasamento para todas essas ideologias políticas modernas que nós temos a partir dessa noção da perfectibilidade ou imperfectibilidade humana, da moldagem ou não do ser humano. E o que isso tem a ver com paixão política?
Exatamente por isso, né? Da gente brigar por essas ideologias e em nenhum momento a gente parar qual é o fundamento das nossas ideias, né? Ideias têm consequências. E a gente não para pensar se a ideia que nós temos é uma ideia racional, no sentido de eu parei para pensar por que eu penso o que eu penso, ou eu estou repetindo aquilo que me foi informado, que me foi repetido e repetido e repetido e repetido. E não pense que foi repetido no sentido de aborto é legal, aborto é legal, aborto é legal. Não. É quando coloca numa novela, né, uma mulher doente, quase morrendo lá de câncer. Quem é que é noveleiro vai saber de que novela eu estou falando. Que tá lá quase morrendo de câncer, e aí tá grávida. E aí ela fala pra mãe, eu acho que eu vou abortar. E a mãe fala, não, você não pode abortar. Mas isso há 20 anos atrás. Hoje as novelas já vão defender o contrário. Se você é adolescente, você engravidou, você tem que abortar, que você tem uma vida inteira pela frente. Sem pensar nas consequências daquilo ali ter uma alma, né? Daquela criança ser uma criança ali dentro, não ser um amontoado de células. Por que em determinado momento, né, os ecochatos aí defendem que não pode quebrar um ovo de tartaruga? Porque é uma tartaruga. Mas eu posso interromper a vida de uma criança dentro do útero da mãe, que aí eu não estou cometendo nenhum crime, mas é um crime matar uma tartaruga. E essas pessoas, elas não param para pensar nisso. Exatamente porque essas ideias foram incutidas na cabeça delas sem que elas percebessem. E quando a gente pega esse discurso da paixão política de só um brigar com o outro, o grande problema disso é que a gente para de querer argumentar com o outro no sentido de fazer o outro pensar, mas a gente acaba simplesmente querendo impor ao outro. E aí vira essa briga sem fim que parece que a gente não está falando a mesma língua. Será que esse é o melhor caminho para a gente mudar culturalmente o nosso país, que foi durante tanto tempo aí manipulado por engenharia social esquerdista? Será que não seria mais fácil a gente tratar com carinho, com compaixão essas pessoas e conversar, aprender a conversar com essas pessoas, ao invés de simplesmente impor, porque aí acaba que a gente vira tão ungido quanto a galera da esquerda que acha que é o especialista que tem a solução para a humanidade, tá? Então, assim, em que momento a gente começa a observar essa paralaxe cognitiva nas pessoas ao nosso redor e a gente não pode mostrar para elas essa dicotomia que elas têm entre as suas próprias ideias? É muito mais fácil eu perguntar para alguém que discorda, né, que tem uma ideia diferente da minha, eu começar a fazer perguntas do que eu simplesmente querer vomitar em cima dela todas as minhas ideias e achar que eu tô certa, pronto e acabou. A gente perde no debate na hora que a gente briga como se fosse briga de torcida de futebol. A gente perde a capacidade de aprender com isso, tá? E aí, o que a gente pode fazer, né? É começar a observar as pessoas na nossa volta e ter compaixão dessas pessoas, compaixão mesmo, né? Eu conversando com um senhor, não vou falar, é um senhor já de idade, e aí ele falou que a gente precisa assim do Estado, porque, sei lá, como que ia ter a estrada se o Estado não estivesse ali? Eu podia naquele momento virar para um senhor, já que eu respeito, e falar, você é um burro, a gente não precisa de Estado para nada. E aí eu só ia, né, causar um mal-estar. Ou eu posso virar para ele e falar assim, olha, pensa comigo, quando você tem lá área rural, vamos pensar lá em 1700 e bolinha, você tinha área rural. Quem criou as estradas? Quem morava naquela área rural. Eu tinha uma casa na fazenda e eu queria fazer o caminho até a cidade, a gente fazia tantas vezes aquele caminho para a cidade que criava uma estrada. E até hoje é assim, quando nós abrimos áreas rurais, você vai lá, abre aquela estrada, a estrada de terra primeiro, só que a gente está tão
condicionado com a ideia de que o Estado tem que me dar, e o Estado já pega tanto dinheiro da gente, né, já pega tanto... nós pagamos já tanto imposto que a gente acha que o Estado tem que resolver. Mas quem resolveria melhor a questão do asfalto para uma comunidade? Vamos pensar assim. O Estado burocrático lá, o deputado, o executivo, o governo daquele Estado, que vai precisar de toda uma máquina que vai custar dinheiro já para poder ir lá e fazer essa estrada, esse asfalto, e ele não usa aquele asfalto. Quem vai garantir que a qualidade daquele asfalto vai ser bom? Ou, se a própria sociedade civil, se os próprios moradores daquele lugar que não pagassem tão altas taxas de imposto, que imposto é roubo, inclusive, mas que não pagasse tanta taxa de imposto, que naquele momento aquela comunidade se reunisse e falasse: olha, nós moramos aqui e nós queremos asfaltar o nosso bairro, para ficar mais fácil a nossa vida, ficar melhor a nossa vida. Vamos todos nós nos reunir e pagar cada uma taxa, e um de nós vai lá e vai contratar o serviço e vai colocar. Se esse serviço for mal feito, ou se a qualidade for ruim, quem recolheu o dinheiro foi o meu vizinho. Eu posso bater lá na porta dele e cobrar dele. E segundo, a probabilidade desse meu vizinho fazer um trabalho porcaria e usar um asfalto ruim é muito menor, porque ele também usa, a família dele usa aquele asfalto, ele usa aquele asfalto. A gente tem que tirar essa ideia na nossa cabeça de que o Estado é a solução de tudo. Só que vocês conseguem, quando eu conto essa historinha, vocês conseguem perceber que eu faço a pessoa pensar sobre a necessidade do Estado fazer estrada? Ao invés de eu simplesmente falar: você é um burro, a gente não precisa do Estado pra nada, pelo Estado mínimo. Ele não vai entender nada, ele simplesmente vai seguir a vida dele acreditando numa coisa que ele nunca parou pra pensar, que sim, a sociedade civil é capaz de fazer o asfalto da própria rua, que não necessariamente a gente precisa do Estado para isso. Mas para isso a gente precisa o quê? De argumentação, e é difícil, né, a gente conseguir essa argumentação. Mas a esquerda sabia essa argumentação. E fez aí durante 40, 50, 60, 70 anos uma engenharia social para mudar culturalmente as pessoas. Para incutir na cabeça das pessoas de que nós precisamos do Estado para ter saúde, que nós precisamos do Estado para ter transporte, que precisamos do Estado para ter asfalto na nossa rua. E a gente não precisava do Estado para nenhuma dessas coisas. Só que aí, né, a gente incutiu isso. E é a hora da gente prestar atenção nisso e não tratar como uma paixão, mas no sentido de uma ideia racional. Por que eu penso o que eu penso? Por que eu defendo o que eu defendo? Por que eu voto em quem eu voto? Por que eu voto no Bolsonaro e não voto no Lula? Por que eu voto no Lula e não voto no Bolsonaro? Mas não é uma ideia de eu vou brigar com a minha família inteira por causa disso. Eu vou deixar de conviver com os meus amigos por causa disso. Porque não é esse o ponto-chave. É a gente começar a pensar de onde vêm as nossas ideias, a gente começar a conversar com as pessoas, a dialogar. Eu sei que é difícil, quando a gente observa as pessoas, elas não sabem mais se comunicar. Um monte de nós são analfabetos funcionais, né? Não conseguem entender o que exatamente estão falando, não conseguem ligar suas ideias. E aí fica cada vez mais difícil, né? Mas a gente tem que parar de brigar como se fosse briga de torcida Flamengo e Fluminense. Porque não é esse o objetivo. Não é isso que a gente quer. E tem sim que ter essa guerra de ideias. É essa briga de ideias que vai fazer com que as melhores ideias acendam. Tá? E acendam no sentido de acender, tá, gente? É isso. Hoje o que eu queria trazer para vocês muito era a gente ter essa ideia de mudança de pensamento, de mudança de postura enquanto pessoas que querem fazer a diferença na vida de outras pessoas, parar de brigar exatamente por política e começar a entender por que culturalmente nós defendemos coisas que, se a gente parar para pensar 5 minutos, a gente não vai defender mais.
E muitos de nós fazem isso à nossa volta, muito por causa dessa engenharia social que foi criada aí durante muitos e muitos anos, tanto na escola, quanto na mídia, quanto na cultura, quanto no entretenimento, durante muitos e muitos anos. Então é um caminho de volta, de formiguinha que a gente vai ter que fazer. E vai depender disso, da gente aprender a defender os nossos próprios valores, da gente tentar, né, se comunicar melhor, não de forma apaixonada, mas de forma racional, não de forma sentimentaloide, mas de forma racional. De forma que eu saiba por que eu defendo o que eu defendo, de forma que... E a gente não precisa ter opinião sobre tudo, tá? Às vezes a gente não tem opinião. Se alguém me perguntar, sei lá, sobre física quântica, não tenho a menor opinião, não sei. Ou, sei lá, a guerra no Afeganistão, também não sei. A gente não precisa ter opinião sobre tudo. Mas sobre aquelas coisas que importam no nosso dia a dia, que a gente aprenda a entender por que nós defendemos o que nós defendemos, que a gente pare para analisar as nossas próprias ideias e que aí, quando a gente conversa com as pessoas à nossa volta, a gente tem argumentos racionais para explicar o porquê que a gente defende o que a gente defende. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que a gente aprenda essa ideia de análise racional, profunda das nossas ideias, de que a gente consiga construir uma sociedade mais coerente com seus próprios valores, que as suas ideias casem com seus valores, que as suas ideias casem com as suas crenças, a partir do momento que as pessoas pensem por que elas defendem o que elas defendem. Tá? Então, que a gente consiga fazer essa ideia de um desenvolvimento de uma cultura diferente, uma cultura sólida, uma cultura que abrace uma visão restrita de mundo, que é a que eu acredito, inclusive, e eu acho que muitos de vocês também. Hoje foi só uma introdução ainda sobre esse assunto. Eu quero falar com vocês mais sobre essa questão das diferenças ideológicas e o que diferencia as ideologias, mas hoje foi uma introdução aí para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.